Beleza, pessoal? E aí, tudo bem? Nós estamos aqui então para o primeiro vídeo do canal que a gente está criando e a gente teve vários nomes aí que foram votados, que foram indicados e a gente escolheu alguns nomes, foram 3 nomes que foram selecionados entre todos os nomes e eu queria agradecer a todo mundo que sugeriu, que mandou o nome, que mandou a sua sugestão. Eu queria agradecer a participação de todo mundo e 3 nomes foram mais votados. E desses 3 nomes foi escolhido o pessoal do terceiro termo da agronomia. Eu pedi para eles me ajudarem a escolher. Então o pessoal do terceiro termo votou e escolheu o nome do canal Biofan. Então esse vai ser o nome do nosso canal. Meu nome é Fanley e eu dou aula para o curso de agronomia das faculdades Gama em Paraguaçu Paulista. E a gente vai estar postando algumas aulas, então algumas explicações sobre alguns assuntos de interesse dos alunos. Lembrando que você pode escrever para a gente pedindo a aula, questionando alguma coisa, pedindo alguma informação, tirando alguma dúvida, que a gente prepara essa aula para você então. Hoje, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar rapidamente, resumidamente, vai dar uma noção para vocês do chamado ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin que faz parte daquilo que nós chamamos de reações do escuro da fotossíntese. Só para a gente lembrar, a fotossíntese ela é formada por 2 reações, as chamadas reações do claro ou fase fotoquímica, que é a fase da fotossíntese que utiliza a luz. E daí depois nós vamos ter a fase do escuro, que vai utilizar o ATP e outras substâncias que foram produzidas na fase do claro, isso vai ser utilizado na fase do escuro para produzir o carboidrato, para produzir principalmente o açúcar. Então a gente vai falar um pouquinho hoje do ciclo de Calvin, resumidamente desse ciclo. Tá aqui no nosso esquema, no ciclo de Calvin, uma substância chamada ribulose 1,5-bifosfato, chamada também de RuBT. Essa substância vai ser utilizada para que a gente faça a fixação do carbono. Então o CO2 vai ser fixado na ribulose 1,5-bifosfato. Essa fase do ciclo é chamada de fase da carboxilação, é o que nós temos aqui como fase 1. Quem vai fazer essa fixação é uma enzima muito importante chamada rubisco. A rubisco é a proteína mais abundante encontrada nos vegetais, é a proteína que mais existe nas plantas. E praticamente na natureza é a rubisco. Essa enzima, ela vai então carboxilar, ela vai ser responsável pela carboxilação da molécula de ribulose 1,5-bifosfato. Então, essa carboxilação vai formar um composto de 6 carbonos, que é um composto instável. Esse composto ele surge rapidamente, ele é desdobrado no que nós chamamos de ácido 3-fosfoglicérico. O ácido 3-fosfoglicérico é a primeira substância estável desse ciclo. Por isso que as plantas que utilizam esse ciclo são chamadas de plantas C3, porque o primeiro composto estável que elas formam é um composto de 3 carbonos, que é o ácido 3-fosfoglicérico, que nós chamamos também de 3-PGA. Então, nessa primeira fase aqui, aconteceu a carboxilação. O ácido fosfoglicérico, após ele ser formado, ele vai sofrer um processo de redução, aonde eu vou utilizar o ATP, então não está no nosso esquema, mas a gente pode colocar aqui, é nessa fase aqui, que aquele ATP produzido na fase de claro vai ser utilizado. O ATP e o NADPH vão ser utilizados para reduzir o ácido 3-fosfoglicérico em gliceraldeído 3-fosfato, que nós chamamos também de PGAL. Então, na fase de redução acontece a formação de PGAL. A partir do PGAL, que é uma triose, eu posso então fazer o meu carboidrato. A cada 2 PGALs formados no ciclo, a cada 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato formados no ciclo, eu vou poder fazer uma hexose, que é a nossa molécula de açúcar, a nossa molécula de 6 carbonos.
vai acontecer a cada 2 moléculas de Pgal formadas. No ciclo, se a gente pensar que a gente iniciou o ciclo com 6 moléculas de ribulose, nós vamos chegar aqui formando 12 moléculas de Pgal. Dessas 12, 2 eu vou utilizar para fazer uma hexose. E as outras 10? As outras 10 vão ser utilizadas para eu fazer uma série de reações que nós não colocamos aqui, porque isso daqui é um resumo do ciclo, mas nós vamos fazer uma série de reações que vão regenerar as moléculas de ribulose no 5-bifosfato que nós iniciamos o ciclo. Por isso que ele é chamado de ciclo de Calvin-Benson, porque ao final do processo eu regenero a molécula que eu iniciei o ciclo, que eu comecei o ciclo para formar o meu açúcar. Então o ciclo de Calvin ele tem 3 etapas. Ele tem a etapa 1, que é a etapa da carboxilação, onde eu vou fixar o meu carbono na molécula de ribulose. Eu tenho a minha etapa de redução, onde eu reduzo o primeiro composto estável de 3 carbonos, que é o 3-PGA, o ácido 3-fosfoglicérico. Eu reduzo ele, transformo ele em gliceraldeído 3-fosfato, transformo ele em Pgal, e aí o Pgal pode ser utilizado para mim fazer o meu carboidrato. E a última fase, algumas moléculas de Pgal vão ser regeneradas, vão ser transformadas de novo em moléculas de ribulose com 5-bifosfato. Resumidamente, esse é o chamado ciclo de Calvin-Benson, que faz parte das reações do escuro da fotossíntese para a formação de carboidrato. Tá joia? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber, a gente vai estar respondendo aqui no nosso canal. Eu queria agradecer todo mundo que curtiu, todo mundo que está curtindo, que está compartilhando, todo mundo que está dando apoio para esse canal. Queria agradecer todos os alunos meus, os ex-alunos que têm me inscrito, que têm conversado comigo e que têm dado apoio para esse projeto. A gente pretende está dando continuidade nele e fazendo muitos vídeos. Eu queria também aproveitar e dizer para você não esquecer de compartilhar esse vídeo e de curtir o nosso canal, tá joia? Não esqueça de curtir e de compartilhar, tá joia? Um grande abraço para vocês e a gente volta logo, tá bom? Até o próximo vídeo. Aqui, eu tenho que olhar aí, né? Para sair bem na câmera mesmo. Tá bom. Eu sou o professor Fanley, eu dou aula para agronomia, eu dou aula, depois você dita, né? Meu nome é Fanley e eu dou aula para o curso de agronomia das faculdades Gama em Paraguaçu Paulista.